Vamos lá, gente. A palavra de hoje, ela é uma passagem bíblica que está em 2 Samuel, capítulo 6, versículos do 12b até o 15, depois versículo 17 e depois versículo 19. É chatinho assim, mas é que eu quero ser bem objetivo, né? No que eu quero trazer. Nós estamos falando sobre como receber e manter a alegria de Deus. Então, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12b até o 15, depois versículo 17 e 19. Vamos lá. Vou ler o 12 inteiro. Quando informaram o rei Davi, o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Ele se pôs a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Cada vez que os carregadores da arca tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um bezerro gordo, que era uma oração, era o ritual de agradecimento a Deus, e cingido apenas com um efode de linho, que era como se fosse uma sunga, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e a casa de Israel conduziam a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Versículo 17. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão na presença do Senhor. Versículo 19. Aliás, eu vou ler o 18 também. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e distribuiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, aos homens como às mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que essa passagem quer dizer, amado filho, amada filha, nesse para ser feliz de hoje? O que essa palavra quer dizer? Essa palavra está falando da celebração, está falando da alegria de Davi. Sim, Davi tinha suas dificuldades, Davi tinha suas lutas, Davi sofreu grandes perseguições, Davi foi perseguido por Saul, Davi perdeu pessoas, ele foi muito humilhado, ele foi perseguido pelo próprio filho. Mas uma coisa que o demônio nunca conseguiu roubar de Davi foi a celebração, a capacidade de celebrar. Sim, a celebração. Davi celebrava. Claro, ali ele celebrou uma vitória, voltando da casa de Obed-Edom, pela vitória bélica na guerra que eles tiveram. E ele foi dançando diante do Senhor. Ele era músico, ele tinha uma sensibilidade lúdica, claro. Mas ele ia oferecendo sacrifícios. Depois ele deu um pedaço ali de pão para o povo, um bolo de tâmaras. Davi era um homem de celebração. E você sabe, filho, filha, que para manter a alegria que Deus nos dá, nós precisamos aprender a celebrar a vida. E a celebrar o que Deus está fazendo em nossa vida, em cada situação. Porque veja bem, tem uma outra passagem que eu não vou ler, mas aqui do livro do profeta Samuel também, que diz o seguinte, que os madianitas, eles esperavam Israel plantar, cultivar, e quando chegava o dia da colheita, os madianitas iam lá de madrugada e roubavam a colheita. Ou seja, roubavam o fruto do trabalho de meses, roubavam o motivo da celebração. O demônio é como os madianitas, que quer roubar o motivo da nossa celebração, quer roubar a nossa alegria, quer roubar a nossa contemplação de quem Deus é e do que Ele faz. Porque veja bem, independente da estação na qual você esteja, a estação é uma metáfora, o inverno, o verão, o outono, Deus não deixou de trabalhar na sua vida. E a gente tem que aprender a celebrar cada momento, como Davi. Porque isso nos ajuda a receber a alegria de Deus e a manter a alegria que vem de Deus no nosso coração. Davi mesmo sendo perseguido, e ainda não tendo contemplado tudo que Deus tinha prometido, ele já celebrava. Ele era um homem de celebração, uma vida que não é celebrada não vale a pena ser vivida. Porque a celebração, ela traz alegria, Você pode estar no meio do deserto, mas Deus está te amando, está cuidando de você. Se no meio desse deserto você celebra o que Deus está fazendo, você usa a linguagem do louvor, Se você louva ao invés de murmurar, você atrai o favor de Deus e você confunde o demônio.
O demônio é confundido com o nosso louvor e com a nossa celebração, sobretudo quando a gente está no meio do deserto, da provação, da tempestade, você sabia? Ele é confundido, a palavra é essa. Confundido pela nossa celebração. Então seja filho, filha, uma mulher, um homem de louvor, de celebração. Eu fico admirado, por exemplo, né, com os cachorrinhos vira-latas. Ou qualquer cachorro, mas o vira-lata na frente da minha casa tem 2. Que na casa dos padres, a gente dá comida para eles, a gente cuida deles. A pretinha e o caramelo. A pretinha e o caramelo, você pode brigar com eles, passa 1 minuto, eles vêm te celebrando, né? Batendo o rabinho, abanando o rabinho, fazendo festa com você. O cachorro é cheio de fazer festa, porque ele celebra cada minuto, né? É bonito isso. E nós precisamos aprender a celebrar, porque veja bem, o demônio não pode impedir o plano de Deus de se realizar na sua vida. Ele não pode impedir as suas conquistas, mas ele quer roubar de você a celebração, a sua alegria. E ele quer fazer você chegar às suas conquistas cansado, desanimado, abatido, sem fé. Por isso seja virtuoso, filho, filha, virtuosa, e não reclame. Não reclame do calor, não reclame do trânsito, não reclame das pessoas, não reclame do seu trabalho, não reclame da sua família. Porque Deus só nos dá coisas novas, melhores, quando a gente aprende a celebrar tudo que Ele já nos deu. Quando a gente aprende a agradecer, mesmo no meio da tempestade. Agradeça, agradeça. Substitua a reclamação pelo louvor, pela celebração. A equação é simples, olha. Se você reclama do filho, é porque você teve a oportunidade de ter filho, quanta gente não tem. Se você reclama do trabalho, é porque você está empregado. Se o carro quebrou, é porque você tem carro. Se você pega um trânsito pesado para chegar no trabalho, no seu compromisso, é porque você não está num hospital internado. Celebre a vitória de cada dia, sabe? Celebre, não deixa nada roubar a sua alegria, a sua celebração. E você sabe quais são os principais ladrões da nossa alegria, da nossa celebração? Vou dizer alguns aqui. Chateações que acontecem, são inevitáveis, coisas que não saem como a gente esperou, né? Atrasos, como às vezes os atrasos nos chateiam, né? As pessoas difíceis, que sempre vão existir. Talvez você e eu sejamos a pessoa difícil, né? Os desapontamentos, as frustrações, ou seja, eu planejei algo e não aconteceu como eu havia planejado. Isso é uma frustração, isso quer roubar nossa celebração, nossa alegria, sabe? A mágoa rouba a nossa alegria, a nossa celebração, rouba a alegria, né, de cada dia. A inveja que a gente sente no coração rouba a nossa alegria. Olha os ladrões da alegria, né? A amargura. Tem gente que é viciada em ser amargurado, se sente um coitado e começa a se fazer de vítima. Levanta a cabeça, celebra a sua vida. Você não é uma vítima, você não é um coitadinho, você é um vencedor em nome de Cristo Jesus. Celebre, né? Outros ladrões da alegria: falta de vida espiritual, falta de oração, né? O Papa Francisco dizia que a oração, que a alegria, na Gaudete et Exsultate, uma encíclica linda, ele dizia que a alegria é fruto da amizade com Jesus. Sem oração, sem amizade com Jesus, não tem alegria. Outro ladrão da alegria: a falta da vida no Espírito, porque a alegria é um fruto do Espírito Santo, né? Outro ladrão da nossa alegria e da nossa celebração: o foco negativo nas coisas, né? Tem gente que é viciado no negativo, só vê o que é ruim. Outro ladrão da alegria: a culpa, as acusações do demônio, você ficar se acusando e se culpando pelos seus pecados. Jesus já perdoou seus pecados na cruz. Se confesse, levante-se e recomece de onde você parou. Pare de ficar reclamando, de ficar triste, se culpando, sabe? Outro ladrão da alegria: acreditar nas mentiras do demônio, que você não é amado, que não vai dar certo na sua vida, que você é um perdedor. Outro ladrão da alegria: a vida no pecado. Quando você vive em pecado mortal, você está decidindo a viver distante da alegria de Deus. Você está decidindo, condenando a sua vida a uma existência fugídia, vazia, triste. Você cria um muro entre você e Deus, né? Outro ladrão da alegria: a ingratidão das pessoas. A tentação, sabe, fará com que você tenha tanto trabalho e tanto desgaste para roubar o motivo da sua celebração. Então você precisa estar atento, sabe?
você precisa estar atento para não deixar a tentação roubar o motivo da sua celebração. Por exemplo, você que é casado, casada, a sua vida não pode ser só pagar boleto, meu irmão. A sua vida não pode ser só resolver problema com o filho, com a filha. Você tem que sentar, vocês têm que celebrar juntos, sair para comer algo, leva a sua esposa para dormir fora, numa pousada que seja, deixa a sua criança com a sogra, faz alguma coisa, celebra a vida de vocês dois, senão o amor vai morrendo e a rotina mata a relação. Celebra, vocês são casados, não é só para pagar a conta e resolver problema. Antes dos filhos, precedeu a união de vocês. Então, os filhos são importantes, mas não esqueça que antes de ser pai e mãe, vocês são esposo, esposa, sabe? Então, esteja atento, sabe? Cuide, não deixe de celebrar. Celebre a sua vida com Deus, o que Deus está fazendo na sua vida. Celebre as amizades, celebre o seu aniversário. Por que não no dia do seu aniversário se dá um presente, né? Ou no domingo, você trabalhou a semana inteira, vai lá no shopping, vai ao cinema, vai fazer alguma coisa que você gosta, criatura. Celebre a vida do seu filho tão inteligente. Sim, dá trabalho, mas ele tem saúde. Ou se não tem saúde, Deus está nisso, vocês vão vencer. Celebre o padre da sua paróquia, celebre o que você viveu até então nesse ano, celebre as conquistas, celebre os aprendizados que vêm através dos erros, dos retrocessos, celebre o sonho de Deus que está se concretizando na sua vida, né? Deus tem um sonho, um plano perfeito, e não perca a paz por picuinha, sabe? Não perca a sua paz por picuinha, escolha não deixar as coisas que você não pode controlar amargarem você, roubarem a sua paz. Por mais que as pessoas errem com você, você pode escolher como agir e reagir com as pessoas que erraram com você. Não deixe a amargura dos outros contaminar você. Celebre cada passo, celebre cada conquista. Talvez a pessoa com a qual você convive não vai mudar, é uma pessoa difícil. Então não deixe essa pessoa difícil roubar a sua alegria. Não deixe essa pessoa difícil sepultar os teus sonhos. Existem pessoas difíceis, as pessoas têm o direito de falar o que quiserem e de pensar o que quiserem da gente, né? Mas você tem o direito de ignorar a opinião das pessoas e deixar que elas fiquem amarguradas sozinhas. Você não tem que comprar a amargura da pessoa que vem à tua direção, né? Porque, gente, muitas das batalhas que aparecem no nosso caminho são distrações do demônio. Não entre em batalhas, em brigas que não vão contribuir em nada com o seu destino, com a concretização dos seus sonhos, com o seu crescimento. Não compre, sabe, a mentira do inimigo que vem desgastar você. A alegria é o oxigênio da alma. A gente precisa de alegria. E não é só uma manifestação social, tem que ser um modo de ser, de existir. São Paulo escreveu a carta aos Filipenses na cadeia, gente, preso. E lá ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele foi capaz de se alegrar na cadeia. Por quê? Porque a alegria dele não estava na circunstância, estava em Deus. Celebre o que você tem e é. Sua alegria tem que estar em Deus, ainda que você esteja numa circunstância desfavorável. E se a gente for parar para olhar, se a gente for parar para refletir, sabia que muita gente queria ter a vida que você tem? Muita gente queria ter a vida que eu tenho, que o Christian tem. Muita gente queria ter o casamento que o Christian tem, o sacerdócio que eu tenho, os filhos que você tem, talvez o trabalho que você tem. Então não reclame, celebre, porque mais uma vez eu digo, Deus não nos dá coisas novas enquanto a gente não se aprende a alegrar-nos, a nos alegrar, a celebrar aquilo que Ele já nos deu. Davi foi perseguido, sofreu tanta coisa, mas ele não perdeu a celebração. Ele não perdeu a alegria. Ele não perdeu a capacidade de olhar para Deus mais do que para os problemas, sabe? E olha, veja bem, a gente tem que aprender a valorizar o que verdadeiramente tem valor, porque o que muitas vezes, filho, filha, rouba a nossa alegria, são preocupações desnecessárias. A ansiedade e as preocupações desnecessárias são também ladrões da nossa alegria. São ladrões da nossa alegria. E pensa bem, esses dias eu estava refletindo, se você tivesse um mês de vida somente, ou uma semana, eu tenho certeza que muitas coisas que te chateiam hoje, não iriam te chatear mais.
se você tivesse 1 mês de vida, você não ia ficar perdendo tempo com o seu vizinho que parou na tua vaga, xingando, brigando. Você não ia ficar perdendo tempo porque a tua sogra não devolveu a vasilha da sobremesa que ela levou da sua casa. Você não ia ficar perdendo tempo com picuinha, porque você queria celebrar a vida que você tinha. Pouco, perdoar, fazer o que você precisava fazer. Então a gente tem que viver assim, mirando o essencial, olhando tudo a partir de Deus e celebrando cada minuto de vida, que é um dom de Deus, celebrando a presença de Deus na nossa vida. Encerro com um trecho aqui da Gaudete et Exsultate, essa encíclica do Papa Francisco, número 14, que diz: o santo é aquele que é capaz de viver com alegria e sentido de humor e senso de humor. Ele não perde o realismo, mas ilumina os outros com espírito positivo e rico de esperança. Ser cristão é viver a alegria no Espírito Santo. Olha só o que o Papa Francisco está dizendo. O santo é aquele que é capaz de ter alegria, de ter bom humor. Não é o amargo, não é o fechado. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa alegria.